Meus queridos amigos, queridas amigas, estamos reunidos para o nosso programa Fortes na Fé. E hoje com uma alegria muito grande, porque estamos celebrando a festa de Santo Afonso Maria de Ligório, nosso querido fundador. E a gente quer partilhar todo o amor que a gente tem, essa herança que recebemos de Santo Afonso Maria com vocês. Certamente, Santo Afonso não é, como São Benedito, São Geraldo, um santo popular, mas ele trouxe uma contribuição tão grande para a evangelização dentro da nossa igreja que nós nem podemos imaginar a influência desse homem. Basta dizer que nós somos herança de Santo Afonso, todos nós missionários e missionárias redentoristas. Então eu quero que você acompanhe este programa e acompanhando você interceda a Santo Afonso, que a gente possa ser assim dignos herdeiros do grande carisma de Santo Afonso Maria de Ligório. E aí eu vou convidar vocês então nesse início a gente poder assistir um VT, mas antes eu queria dizer para vocês que eu tenho aqui 2 compadres que vão me ajudar a conversar sobre Santo Afonso. Tem o irmão Maciel, seja bem-vindo, irmão Maciel. Bom dia, Padre Ulisses, um bom dia aos nossos amigos que nos acompanham. Muito obrigado pelo convite e pelo nosso assunto a ser tratado. Isso, irmão Maciel é historiador e ele tem sim, um conhecimento de história que ele é capaz de citar até os minutos e segundos das coisas que aconteceram no passado, não é mesmo, irmão? Exagera um pouco, né? Muito Algumas bem. coisas. E a gente tem também a alegria de estarmos com o padre Luiz Carlos. Bem-vindo, Luiz Carlos, mais uma vez. Muito obrigado. É um prazer falar de Santo Afonso. Isso, falar de Santo Afonso. Padre Luiz Carlos é alguém que trabalhou muito como formador e como formador ele já é formado exatamente nessa área de liturgia, de espiritualidade e ele vai partilhar da sua sabedoria conosco. São 2 dignos herdeiros de Santo Afonso Maria de Ligório. Vamos então passar para esse VT e depois do VT nós começamos a conversar e comentar sobre o nosso querido fundador, Santo Afonso Maria de Ligório. No dia 1º de agosto de 1787, morria o bispo e fundador da Congregação Redentorista, Afonso Maria de Ligório. Viveu pouco mais de 90 anos. Faleceu cego, surdo e depois de sofrer 19 anos com uma artrite degenerativa. Durante toda a sua enfermidade, Santo Afonso não reclamava, mas pedia a Deus a virtude da paciência. Entendia em sua dor uma oportunidade para a salvação de sua alma. Foi um grande pastor, extremamente zeloso e comprometido com a fé do povo, principalmente com os mais simples e abandonados. Sua maior preocupação era apresentar um caminho seguro para uma espiritualidade cristã capaz de chegar aos ouvidos e ao coração de todos, dos mais simples aos mais cultos. Afonso era um amante da beleza, músico, pintor, poeta e escritor. Deixou uma rica herança teológica para a Igreja. Colocou toda a sua criatividade artística e literária a serviço da missão. Escreveu sobre espiritualidade, meditações, retiros, sermões e teologia moral. 123 obras que tiveram 21.500 edições e foram traduzidas em 72 línguas, o que comprova que ele é um dos autores mais lidos. Durante muitas décadas, suas obras tiveram grande influência na Igreja e continuam até os dias atuais, pelas mãos de estudiosos que buscam atualizar o seu pensamento e mantê-los vivos nos dias de hoje. E agora, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Santo Afonso e nos aprofundar na sabedoria deixada em suas obras. Santo Afonso, doutor da Igreja, missionário, principalmente missionário e missionário popular. E é tão bom, querido irmão, querida irmã, a gente perceber que esse homem viveu 90 anos e esses 90 anos
ele nasceu num contexto, num ambiente que evidentemente não era o nosso. Embora ele continue até hoje atualizado, continue ainda sendo um homem que é estudado o tempo todo. Eu queria perguntar para o irmão Maciel, então, qual o contexto, irmão Maciel, em que nasceu Santo Afonso Maria de Ligório, o lugar histórico, cultural, onde brotou essa maravilha de Deus chamada Afonso? Muito bem, Padre Ulisses. Santo Afonso nasceu na cidade de Nápoles, né? Que era a terceira maior cidade do mundo na época, uma cidade repleta de contrastes, típica, né, do século XVIII. E Santo Afonso teve o privilégio de nascer de uma família nobre, né, de posse. Teve a oportunidade de estudar a partir dos 5 anos de idade, e isso facilitou muito a vida dele, né, logicamente, e facilita a nossa vida até hoje, né? E a cidade de Nápoles era uma cidade, como eu já disse, grande, havia uma miséria também. Era capital de um reino, né? Sim, ela era a capital, né, do reino de Nápoles, também chamado a capital das duas Sicílias, né, assim também conhecido o reino. E pertencia à Espanha, ainda não existia Exato, Itália. É. Depois ela acabou sendo súdita, né, da Espanha, sim, e muita interferência por 200 anos, desde 1500 e pouco até 1706. E essa cidade foi de grande importância desde o século III a.C., por causa da Grécia. Sei. Né? E Santo Afonso nasceu, né, cresceu nessa cidade. Ele nasceu em 1696. Então ele passou o final do século XVII, entrou no século XVIII até 1787, né? 87. Com 91 anos Ou seja, de idade. Ele cobriu assim a metade de 2 séculos, não é verdade? Praticamente, exato. É interessante. Ele acompanhou até a reforma da igreja, da sociedade, porque houve também essa questão de reformas políticas, né? Administrações e etc. Agora, ele foi um homem versátil, né? Que conhecia tanto a miséria da população, o gosto e o jeito popular e o jeito fino, né? Nobre, né? Artístico e etc. Você dizia, né, Maciel, que Santo Afonso, evidentemente, Nápoles era um centro de cultura, muito famoso, e eu tenho a impressão de que ele foi precoce demais em termos de educação, em termos de dar para ele assim, uma educação esmerada, né? Padre Luiz Carlos, esse Santo Afonso, que tipo de família ele viveu, conviveu, que influência, digamos assim, essa família poderia ter tido sobre a personalidade de Afonso? Além de ser napolitano, que é um caráter muito especial, né? Já se diz que Santo Afonso é o mais santo dos napolitanos e o napolitano mais santo. Ah, sim. E então a família dele tem característico. Esse espírito napolitano religioso. O napolitano é muito religioso, tanto que a religiosidade... Mas daquela piedade assim popular, né? Bem popular, dos santos. E ali nós temos aí umas tradições já mais antigas, que vem a formação, que vai influenciar muito São Geraldo também, a formação do sofrimento de Cristo, a devoção, a paixão que já vem dos monges basilianos que evangelizaram o sul da Itália pelo ano 1000. E então ele tem essa formação. A mãe dele foi formada desde criança, viveu num convento de monjas e saiu para casar. Então se dizia que ela era uma monja em casa. Dona Ana. Fazer as mesmas penitências, as mesmas orações. E ele nesse período, então o pai já é um cavalheiro nobre, tem todo o seu temperamento, que cada napolitano tem dentro de si um vulcão. Que está ali no pé do Vesúvio, né? Eles são, parece emoções que eles estão brigando. Explodem a qualquer momento. Toda a conversa deles parece uma briga. Não, eu estava só conversando, né? E Santo Afonso também, o napolitano tem muito amor pela arte. Tanto é que Santo Afonso foi formado na música e se diz que ele seria um grande músico do seu tempo se tivesse continuado. Mas além de músico, ele ainda era pintor, né? Pintor, arquiteto, meio engenheiro. Das casas de Pagani, o desenho básico é sempre dele. De Afonso. O crucificado que ele tem pintado, ele era jovem ainda, 23 anos, quando pintou. Sim.
E ele usava, depois vai usar a pintura para evangelização. Por exemplo, tem aquela célebre estátua, pintura do morto, né? Para pregar, falar sobre a morte. Se Santo Afonso vivesse hoje, ele usaria esses meios da comunicação, da imagem, nos botaria muito longe do que nós estamos fazendo. Às vezes eu fico pensando, Padre Luiz Carlos, o que seria Santo Afonso com uma televisão, entende? Ou com uma internet, né? O que esse homem não teria produzido? 128 obras à mão, escrita à mão. E a renovação da moral. Então ele foi formado para ser um nobre, o cavalheiro do seu tempo. Na dança, na pintura, na escultura, né? Todas essas. Ele estava preparado. O sonho, certamente ele era o sonho do pai, né? Esse meu filho vai ser o meu sucesso dentro da sociedade de Nápoles. E aí, né, irmão Maciel, dentro desse contexto, né? O que é que evoluiu? Porque Afonso realmente, né, como a gente conhece, ele foi seguindo aquele processo pedagógico proposto pelo pai, pago pelo pai, com professores particulares que ele teve, né? E às vezes eu penso assim, parece que Santo Afonso nem teve tempo de ter infância e adolescência, de tanto estudo que o pai colocou em cima do filho para que o filho fosse a glória da família, né? O que evoluiu aí? Aliás, uma coisa também, Padre Luiz Carlos, que me parece interessante, eu tenho a impressão que marca Santo Afonso. Parece que Dona Ana, ela tinha também, ou possuía também uma espiritualidade vinda de São Felipe Neri, se não me engano. Aqui é interessante que a direção espiritual dela era feita pelo padre Pagano, sim, que era ligado a São Felipe Neri, que tem muito em conta a humanidade de Jesus. São Felipe Neri tem um doce. É um espetáculo. Uma diferença imensa do jansenismo, Felipe Neri, né? Ele é um homem liberto, um homem alegre, da alegria. Santo Afonso e seus irmãos também foram dirigidos pelo padre Pagano, que era chamado filipino. Uhum. Mas então, irmão, como que a gente vê essa evolução de Afonso dentro de uma família burguesa, nobre, né? E vivendo numa cidade de alta cultura, e sendo formado para ser um grande protagonista nessa cidade. O que aconteceu? Tem que levar em conta que o napolitano, como já foi dito, é amante da honra, né? Se é amante da honra, a família tem que honrar de onde ela veio, né? No caso dos Ligórios. A evolução acompanha desde a formação, né? A meu ver, o maior professor que Nápoles teve daquele período, inclusive particular de Santo Afonso, foi Giambattista Vico, né? Que era antropólogo, historiador, filósofo, latinista, literato, né? Então, enciclopedista. Exato, já começou por aí. E depois a questão da evolução da igreja, né? A evolução política, administrativa, Santo Afonso esteve envolvido com isso. Agora, o mais interessante na pessoa de Santo Afonso, que a gente estuda, aprofunda, mas conhece tão pouco, é a questão da própria evolução do ser humano, né? Enquanto ser humano, enquanto cristão. E Santo Afonso levou em frente em detalhes, né? Por isso que ele valoriza, a partir da própria espiritualidade de Santo Inácio e de Felipe Neri, a pessoa humana como um todo, né? E ele tenta ajudar nessa evolução do humano, enquanto cristão, através da moral. Mas assim, ali naquele período dele, que ele se formou advogado, né? E trabalhou, como que era a atuação dele, como é que ele vivenciava na prática, eu diria assim, essa missionariedade que ele trazia dentro dele? Sim. A questão moral, ela é levada em frente, né? Porque a gente, quando fala de moral, pensa no moralismo, né? Sei. Agora, para Santo Afonso, é uma questão de atitude, né? É uma questão de postura humana no cotidiano. Agora, logicamente, que havia afrontas, né? Porque quando se deparava com a injustiça, por exemplo, da própria justiça, Santo Afonso reagia. Porque para Santo Afonso, a justiça é uma virtude humana, como nós aprendemos na doutrina da Igreja Católica, e é o termômetro para medir a santidade. Então, para Santo Afonso, o que é ser santo? Eu viver a dimensão de justiça comigo, com o próximo e com Deus. Se eu não vivo a justiça, eu já não sou santo. E isso aí já provoca transformações. Certamente. Festa de Santo Afonso Maria de Ligório, fundador
dos missionários redentoristas e, ao mesmo tempo, inspirador de muitos outros grupos e movimentos que existem na igreja. E isso é importante para nós, quando celebramos o nosso fundador, nós temos que necessariamente olhar no espelho retrovisor para a história que ele vivenciou, a herança que ele nos deixou. E não para ficar olhando no espelho retrovisor, mas para mirar para frente e levar em frente essa bonita herança de Santo Afonso. E aqui estou então com o nosso querido irmão Maciel, com o Padre Luiz Carlos, para a gente fazer assim uma rápida memória da vida de Santo Afonso. Padre Luiz Carlos, quando você olha para este Afonso cristão, formado pela Dona Ana, até certo ponto pelo seu Giuseppe, o pai dele, né? O sonho do pai, como que você vê rapidamente esses anos da vida de Santo Afonso em família e depois a mudança que acontece na vida dele? Seguindo toda a tradição napolitana de piedade, o pai dele tinha as imagens da paixão. Sim. Os passos da paixão, porque o pai dele trabalhava no mar, era capitão de navio. Capitão não das galeras, dos nossos iates aí não, mas aqueles naviozinhos, os remadores presos ao banco, eram condenados ao banco, ali ficavam, não ao banco, mas ao banco, e ali viviam naquele banco. Imaginamos que terror que era aquilo. Certo. E o pai dele era comandante, chegou a ser comandante da galera capitânia, e que limparam o Mediterrâneo, que estava cheio de piratas muçulmanos. E ele, então, o pai tinha essa devoção. Então a mãe passou para ele uma fé vigorosa. E a mãe, essa fé mais doce, mais amorosa, que ela teve aprendizado dentro da cultura napolitana. E eu acho que a mãe teve maior influência do que o pai, graças casa, a né? Deus. E ele, então, nessa formação, ele muito espiritual, ele frequentava os retiros. Então, num desses retiros, ele toma a decisão de se deixar o mundo, quer dizer, se fazer religioso. Na Semana Santa de 1722, lá na casa chamada Canóquia, os padres lazaristas. Ele mesmo confirma isso. Aí eu decidi deixar o mundo. Certo. Eu acho que isso é importante, que ele não deixou a advocar. Então ele, como advogado, formado aos 16 anos e começando aos 19 a advogar, chegou a ser o maior advogado aos 28 anos, o maior advogado do tempo. Ali teve uma causa que ele perdeu, não foi por causa da ignorância dele, mas porque foi um processo corrupto. A justiça estava corrompida. É uma coisa que a gente até conhece. O rei já tinha sua torcida. Já tinha, sim. Então a justiça corrompida, então foi assim, largou os tribunais, não me verei jamais. E dali para frente, dentro de um mês, ele fez todo esse processo e iniciou o caminho sacerdotal, que ele já queria. Sim. E creio que é importante, né, mesmo esse Afonso que passa de um profissional altamente conceituado, né, para o sacerdócio, né? Como você diz, é uma evolução que vem de uma dedicação desse homem, principalmente com necessitado, porque afinal Afonso gastava um bocado de tempo dele em hospitais, chamado Hospital dos Incuráveis, né? E ele gastava o tempo com aquele povo que estava morrendo, não havia como escapar da morte. Vamos dar um salto então, né, desse Afonso advogado, padre, para aquele Afonso que fundou a Congregação do Santíssimo Redentor. Esse Afonso que, cansado de tanto trabalhar pastoralmente, já sacerdote, ali na cidade de Nápoles, né, um grande evangelizador urbano, de repente ele descobre um povo totalmente esquecido, abandonado, são os cabreiros das montanhas, principalmente de Scala, onde foi para descansar. Mas ao invés de descansar, não é mesmo, Maciel? Ele achou um trabalho que está rendendo até hoje para nós redentoristas. E ele funda a Congregação do Santíssimo Redentor. Do que já foi dito, né, o Santo Afonso é aquele homem bastante observador de tudo e com todos e para, né, a situação. É interessante que nesta ida às montanhas para descansar um pouco a cabeça, ele percebe uma realidade às avessas, né? Que os cabreiros, né, os criadores de animais, parece que entendia tanto da vida, tanto quanto os animais, né? Aí Afonso fala, opa, mas aonde que está a tomada de consciência que eles também são imagem e semelhança de Deus? São gente, né? São diferentes das cabras.
E é interessante que o que chama a atenção da gente até hoje, essa atitude de Afonso, que ele já começa, né? Para mim, o que serve esses cabreiros? Ele já encontra 3 virtudes nos cabreiros, né? Que já foi dito agora no começo nesse programa, né? Ele fala, para ser um cabreiro, eles têm 3 grandes virtudes. Eles são humildes, simples e pacientes. E veja, minha gente, que Santo Afonso então fundou um pequeno grupo de missionários, uma equipe, para pregar missão para esse povo. Foi em 1732, né? Aí ele abandona a sua maravilhosa Nápoles, aí ele deixa de lado a sua família e vai lá morar junto dos cabreiros, viver com eles e com os colegas dele, que também eram sacerdotes, muitos formados em direito, se não me engano, né? Irmão Vitor Cúrcio, predecessor do irmão Maciel, homens que jogaram a sua vida totalmente a serviço da evangelização, né? Padre Luiz Carlos, eu acho que é um aspecto importante, porque Afonso ele produziu uma imensa obra pastoral missionária, coisa para o povo rezar, para o povo se encontrar. Mas ele é considerado também o grande teólogo moralista da Igreja Católica, inspirador. Em que contexto que é tudo isso? Esse grande doutor da Igreja, principalmente padroeiro dos confessores. Nós vemos quando Santo Afonso faz a obra moral, Sim. A moral que é uma obra imensa. Agora você imaginou fazer tudo aquilo à mão, é uma obra muito grande. Até o padre Ulisses, um dia lá em Tietê, um padre disse assim, esse negócio de Santo Afonso, os pobres, que escreveu a moral a partir dos pobres, então você respondeu assim para o padre, depois de 30 anos de pregação missionária, ele diz, é a dedicação que ele faz da obra dele, a dedicatória ao Papa Bento XIV. Sim. Então ele disse, depois de 30 anos vivendo, pregando, morando no meio dos pobres, deixou Nápoles, era um padre que se dedicava ao povo, Sim. Deixou Nápoles, descobriu o povo da cidade, os pobres da cidade, nas capelas vespertinas, depois ele passa a morar entre os pobres. E ali então ele vivendo no meio do povo, um povo simples da região, nas missões, ele descobriu o homem, ele fez uma mudança interior também, intelectual. Uma conversão, a gente pode dizer. Não, ele se converteu, ele era, como diz, ele era rigorista e passou assim, a perceber o povo. Então ele vai trabalhar muito na sua moral sobre a consciência. Não uma lei que eu imponho sobre todos e passa a régua e pronto. Mas conhecer o ser humano. A prioridade da consciência do ser humano mais do que qualquer lei sobre a face da terra. Que nós vivemos de leizinhas aí, não, ele vive da consciência, a escolha de Deus, a partir do coração. Então ele escreve essa moral ele não é moralista, ele dá os princípios de orientação moral e que agradou muito. Tanto é que a moral da igreja, como se diz, está confiada aos redentoristas. Quer dizer, o trabalho, nossa academia, por causa dessa origem de Santo Afonso, que ele faz a análise do ser humano dentro da sua realidade e do Evangelho, para dar a resposta à sociedade. Eu acho que realmente, Padre Luiz Carlos, por que Santo Afonso é atual hoje? Por quê? Sempre vivemos essa tensão bendita entre direita e esquerda, progressista, conservador, e de repente você tem um homem que acha aquele meio termo, né? E o meio termo é sempre o coração do homem. E no meio termo está a consciência do ser humano, o coração do ser humano, a relação direta do ser humano com Deus, principalmente nesse verbo encarnado, Jesus crucificado, Jesus encarnado no presépio, Jesus ressuscitado na Eucaristia, né? Então, minha gente, aí está uma figura de um homem que vai continuar sendo atual. E ele aproveitou tanto esse tempo de vida, dizer que ele não queria perder um minuto de tempo e foi até o final. Viveu um sofrimento imenso, né? E deixou a nossa congregação. Então eu queria pedir a você que rezasse por nós. Reze por nós, redentoristas. Hoje, dia de Santo Afonso, uma oração especial pela nossa congregação, pelas nossas vocações, né? E tente colocar um pouco desse amor que Santo Afonso teve por Nossa Senhora dentro do seu coração também. Porque Nossa Senhora é o caminho mais garantido e mais autêntico para chegar ao verdadeiro Jesus, Filho de Deus, Verbo encarnado. Estamos terminando o nosso tempo, tenho que agradecer, irmão Maciel, muito obrigado. Quanto que a gente poderia conversar ainda sobre o nosso fundador, não é mesmo? Padre Luiz Carlos, mais uma vez,
muito obrigado pela sua presença, que possamos, na herança de Santo Afonso, sermos fiéis também a ele, nós redentoristas. E você que reze por nós, tá bom? Até a semana que vem, fique com a bênção de Nossa Senhora Aparecida. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nossa querida mãe e padroeira, de Santo Afonso Maria de Ligório, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Fique em casa e Nossa Senhora proteja você de todo mal.